O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste tempo na igreja, esse tempo sublime, que é o tempo pascal. 50 dias estaremos com nosso Senhor até que Ele suba ao céu. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João. Hoje, de maneira especial, estamos nos versículos 7b até o versículo 15. 7b porque ele pega a metade desse versículo para frente. A primeira metade é o A, a segunda metade é o B. Então, João 3, versículo 7b até o 15. E vejam que há aqui uma questão que Jesus está colocando para Nicodemos. Do nascimento do alto. Jesus está falando do batismo, mas Nicodemos não consegue entender. Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito, senão ninguém vai poder entrar no reino dos céus. E Nicodemos, ele não entende, não consegue entender o que Jesus está falando. Aí é que Jesus disse que quem é da carne é carnal e quem é do Espírito é espiritual. Vós deveis nascer do alto. É preciso compreender as coisas do alto. Hoje, ao meditar esta passagem do Evangelho, eu pedia justamente isso a Jesus: Senhor, dai-me a compreensão das coisas do alto, das coisas espirituais, das coisas do céu. Porque é preciso, meus irmãos, nós que fomos batizados, nós que somos católicos, nós precisamos ser expert nas coisas do céu. Expert nas coisas que se referem à eternidade. Expert nas coisas referente a Deus. Existe um ditado popular que fala que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então ninguém pode dar um conhecimento, ninguém pode ensinar se não tem
o verdadeiro conhecimento das coisas. E Jesus está aqui discutindo com Nicodemos isso. Nicodemos não consegue compreender as coisas que Jesus está falando. Aí Jesus diz assim: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos. E aqui Jesus já está entrando no mistério da Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos e damos testemunho que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Aí veja agora o versículo 12. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus está usando argumentos materiais, físicos, relacionados a este mundo, para que Nicodemos pudesse ter a compreensão das coisas do alto. Por isso que Jesus fala de nascimento, ele fala de água. É preciso nascer de novo. Ou seja, assim como nós nascemos para este mundo, nós precisaremos nascer para o céu. E para nascer para o céu, é preciso passar pela água do batismo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então Jesus está fazendo a comparação para ver se Nicodemos entende e ele não entende. E assim somos nós, meus irmãos. Que dificuldade existe dentro de nós, muita dificuldade para entender as coisas do alto. Neste mundo nós encontramos pessoas que são assim, inteligentíssimas. Quando fala de numeração, eles sabem falar tudo sobre numeração. Quando fala de economia, ele fala tudo sobre economia, ele sabe, entende. De futebol, fala tudo sobre futebol, todos os times, os jogadores. Uma vez eu estava vendo uma criança que ela conseguia falar assim de forma muito rápida os países e os continentes e as cidades, a cidade onde estava constando naquele país. Por exemplo, se falava São Paulo e o menino dizia: São Paulo é uma cidade que está no estado de São Paulo, no Brasil, no continente americano. Eu dei assim em São Paulo, que é mais fácil de entender. Então, essa criança, ele conseguia falar assim de qualquer cidade. Mas veja só, expert nas coisas deste mundo. Mas se perguntasse para ele sobre as coisas do céu, sobre os anjos, sobre a vida na eternidade, esse menino e muitos outros que são experts em determinados assuntos não conseguem responder. E aqui há uma preocupação de Jesus com Nicodemos, que ele precisa compreender as coisas do alto. Ele precisa ter o entendimento das coisas do céu. E aqui eu passo a compreender aquilo que São Paulo, ele falou lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8 seguinte, ele diz: na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo
e está com ele. Estão entendendo o que é que São Paulo está dizendo? Diante de todo o conhecimento que ele já tem, porque ele era um homem muito inteligente, ele disse: isso aqui eu tenho em conta como esterco, porque agora o que eu quero ter é o conhecimento de Jesus. Eu quero ter o conhecimento das coisas do alto, das coisas da eternidade. Lembremos também lá na carta aos Colossenses, o mesmo Paulo dizendo no capítulo 3: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. O sentido da nossa vida, meus irmãos, está voltado para as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nicodemos estava tão enraizado nas coisas deste mundo que ele não conseguia compreender as coisas do céu. Vocês estão entendendo agora porque eu disse no início desta homilia que eu estou pedindo a Deus a graça de compreender as coisas do alto, que dá sentido à minha vida. De que adianta eu ter o conhecimento de todas as coisas deste mundo e não ter conhecimento das coisas do céu? Pois é para lá que eu estou caminhando, é para lá que você está caminhando. Precisamos, meus irmãos, pedir a Deus a graça desta compreensão. E aí nós vemos os santos. Santa Catarina de Sena, que teve revelações das coisas do alto. E quando nós temos revelação, quando nós entendemos as coisas do alto, nós desprezamos as coisas da terra. Nós percebemos que as coisas da terra, elas não são tão importantes quanto as coisas do céu. Por isso que Jesus fala: acumulai tesouros no céu e não na terra onde a traça corrói. Você está compreendendo, meus irmãos? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Aí nós encontramos um Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales. Meu Deus, como eles tiveram compreensão. E aqui os santos, de um modo geral, eles tiveram conhecimento das coisas do alto. Por isso eles penetraram no céu. O mundo para eles não tinha mais sentido. Essa é a preocupação que Jesus está tendo com Nicodemos. Infelizmente, meus irmãos, essa mídia podre, me desculpe eu dizer isso, ela tem feito com que nós não busquemos as coisas do alto. É isso que Satanás quer. Que nós não nos empenhemos em conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, em conhecer as coisas do céu, referentes ao céu. Por isso que há um apego nosso às coisas deste mundo. Aí vem a ciência, quando ela não está unida à igreja, quando ela não está unida às coisas de Deus, ela fala que as coisas da eternidade não existem, que o céu não existe, que morreu, acabou, que nós não iremos um dia prestar contas a Deus dos nossos atos.
E por isso aproveite enquanto é tempo. E aí, esse conhecimento mundano vai levando as pessoas ao desprezo às coisas do céu. Você entende a preocupação de Jesus com Nicodemos? Você não está compreendendo, Nicodemos, do que eu estou falando. Eu vim do céu. Então, uma vez que Jesus veio do céu, ele sabe do que é do céu, o que são as coisas do céu, o que é o céu, o que é a eternidade, o que é o valor da verdadeira felicidade, que não está aqui, mas está lá. Então ele veio do céu, por isso ele fala com propriedade. E se Jesus fala com propriedade, meus irmãos, busquemos Jesus, peçamos ao Espírito Santo que ele ilumine a nossa mente e o nosso coração para nós penetrarmos nas coisas da eternidade. Senão nós vamos ficar no conhecimento apenas das coisas deste mundo. E se nós tivermos um conhecimento somente das coisas deste mundo, nós vamos lutar pelas coisas deste mundo. Lembremos lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fala a respeito do pão do céu, que ele vai dar, que a carne dele é um verdadeiro alimento. E assim também o sangue dele também é a verdadeira bebida. E muitos dos discípulos não compreenderam. E Jesus ali fala que é preciso comer da carne e beber do sangue. E eles achando que Jesus estava falando de canibalismo. E Jesus não estava falando disso. Por isso eles não penetravam nas coisas do céu. Aí Jesus diz: empenhai-vos, esforçai-vos para compreender isso. Meus irmãos, é um momento decisivo. Nós precisamos pedir a Deus a graça. Mas para isso, meus irmãos, é preciso nos empenharmos nestas coisas, nas leituras espirituais, na leitura do catecismo da igreja, na meditação da palavra de Deus, na oração. E aí nós vamos tendo compreensão das coisas do alto, porque a iluminação, ela virá sobre nós se nós buscarmos o Senhor. Aí o Senhor vai nos iluminar. E aí nós vamos ter a compreensão das coisas do alto. Nós não podemos ficar como Nicodemos. Não conseguia penetrar. Não conseguia entender. Eu, de maneira especial, cada um fale de si. Eu preciso conhecer e entender as coisas do alto, as coisas da eternidade. A minha alma caminha para lá. E para que eu possa me dirigir para a eternidade e viver no céu, e viver com Deus, e poder contemplar a face de Deus, eu precisarei ter esta compreensão que Paulo disse. Eu preciso ter este conhecimento. E Paulo se empenhou e teve esse conhecimento. E aqui eu repito, imagina um Santo Tomás de Aquino, imagina um Santo Agostinho, meus irmãos, uma Santa Catarina de Sena, que era uma ignorante, me desculpe eu dizer assim, mas era expert nas coisas do alto, nas coisas do céu. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Me desculpe eu dizer assim, mas é uma verdade que causa inveja, mas é uma inveja santa, dessa compreensão das coisas do alto. Dai-me, Senhor, a compreensão das coisas do alto.
dai a cada um de nós. Faça essa oração hoje. Peça a Deus a graça. Porque as coisas deste mundo, elas passam. Mas as coisas do céu permanecem para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto.